veterinária, especializada em odontologia de pequenos animais. Ai, que graça! Membro da Associação Brasileira de Odontologia Veterinária e cofundadora do projeto Baralho Clarieta. E a Alexandra Vilaça, ela é bióloga. Ela é bióloga, especialista em bióloga e psicóloga, especialista em luto pelo Quatro Estações, no Instituto de Psicologia e em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar. Possui aprimoramento em situações de crise e emergência pelo On Life Alive e em psicanálise pela PUC, psicóloga da CTC, essa eu conheço, psicóloga da equipe do Quatro Estações, esse também, né, renomadíssimo, e cofundadora do projeto Baralho Clarieta. Então, sejam bem-vindas as meninas, que vocês possam fazer uma partilha linda e desde já agradecer, tá? Obrigada, Marli, pelo convite. É um prazer muito grande falar de luto, né? Pode parecer estranho, é prazeroso falar de luto, mas é porque quando a gente está falando de luto, a gente está falando de vínculo e a gente está falando de amor. Esse luto só existe, né? Porque tem um vínculo ali, tem muito amor envolvido. Quem não ama não enluta. Então, por isso que me dá tanto prazer a falar sobre o luto, né? É só eu apertar aqui no share screen, Marli? Eu consigo compartilhar? Consigo, né? Então, tá. Então, hoje, a proposta é que a gente fale um pouquinho desse luto, que é um luto que a gente chama de um luto não reconhecido, e a gente vai ver um pouquinho o porquê desse não reconhecimento desse luto, embora o animal, hoje em dia, ele já ocupe um lugar diferenciado na sociedade, a gente ainda fala de um luto não reconhecido quando a gente está falando da perda de um animal de estimação. Então, primeiro, antes disso, eu sei que a gente já está falando de luto desde o comecinho, né? Mas quis trazer um pouco aí dessa parte teórica para a gente explicar um pouquinho o que é o processo de luto. Na verdade, o luto é um processo, né? Então, é um processo multidimensional de reorganização do enlutado. Quando eu falo de multidimensional, eu estou literalmente falando de várias dimensões que são afetadas durante esse processo. Então, a gente tem a dimensão emocional, de como a gente se sente quando a gente está nesse processo de luto, a dor física, por isso que muitas vezes em consultório a gente escuta de dor de cabeça, de dor de estômago, de fadiga, de um cansaço social, porque a partir do momento que a gente enluta, a gente perde papéis na sociedade, muitas vezes há uma aproximação social, muitas vezes um distanciamento social por conta desse luto, ou por conta de como essa perda aconteceu. Comportamental, porque isso vai afetar a forma como a gente vai se relacionar com os outros e no mundo, e espiritual, porque nós somos biopsicossocial e espirituais, né? Isso vai colocar em prova aí a nossa espiritualidade, né? Em todos os âmbitos, não só com relação à religião e às nossas crenças, mas sim como a gente faz essa conexão com algo maior, algo superior, que transcende essa questão da religião. E quando eu falo de reorganização, é porque perder alguém ou perder alguma coisa que nos é muito importante, nos coloca num mundo onde aquilo ou aquela pessoa não existe mais. Então, é um mundo novo. Até ontem, aquela pessoa ou aquele animal, aquela coisa existia. Agora, não existe mais. Então, eu vou precisar me reorganizar nesse mundo sem aquela pessoa, sem aquele animal, sem aquela coisa. Então, eu vou precisar me reorganizar nesse mundo diferente após essa perda. Então, é uma reorganização do mundo presumido. O mundo presumido é quando a gente fala das nossas crenças, valores, de segurança, o que eu acho que acontece sempre. Então, por exemplo, faz parte do nosso mundo presumido a gente acordar de manhã e esperar ver o sol. Se de repente eu acordo de manhã e eu vejo a lua,
Não faz parte do meu mundo presumido. Nossa, tem alguma coisa aí errada. No meu mundo presumido fazia parte ter aquele animal. Aí eu acordo e não tenho mais aquele animal. Opa, então meu mundo presumido ele foi abalado. E a relação com a pessoa perdida, ou com essa coisa perdida, ou com esse animal perdido. Que aí a gente fala de uma relação que deixa de ser uma relação externa, onde eu tenho o outro fisicamente, e ela passa a ser interna. Então a gente fala que no processo de luta a gente pega a pessoa de fora e a gente traz para dentro, para manter esse vínculo. De acordo com Parks, outra definição para luto é o custo do compromisso, é o custo do amor. Eu posso não passar por um processo de luto, mas para eu não passar por um processo de luto, eu preciso não me vincular e não amar. Se eu amo, esse é o custo, é passar pelo processo de luto, que é bem doloroso. Então, aí o Parks traz aí o luto como sendo o custo do compromisso, o custo do amor, o custo de se vincular. E aí, dentro desses lutos e de processos de luto, que a gente tem vários aí, a gente vai falar hoje um pouco do luto não reconhecido, porque é onde entra essa perda do animal de estimação. Então, o Doca, ele fala que o luto não reconhecido é quando a pessoa que vivencia a perda, ela não se sente à vontade para expressar, comunicar e compartilhar o seu luto. Ele também fala que muitas vezes o luto ele não é reconhecido por um fracasso social. É um fracasso da sociedade em ser empática com aquela perda. Então, o que vai pesar mais para mim é se aquela perda faz sentido para mim e não se aquela pessoa está vivenciando aquela perda. Isso causa uma inibição social através de normas. Que normas são essas socialmente? Que vão nos ditar por quem eu posso enlutar, quem pode enlutar, por quanto tempo, quais expressões do luto são aceitas ou não. Isso tudo são normas sociais, né? Então, ter alguém, por exemplo, não chorando num processo de luto é algo que não é socialmente aceito, muitas vezes. Né? Então, ter alguém chorando e muito desesperado por conta de um aborto, que é um dos lutos que a gente vai falar aqui, também é algo assim, mas você pode ter outro, né? Então, são lutos que não são reconhecidos. Então, vem essa inibição social através das normas, que aí eu acabo entendendo que eu não tenho o direito de enlutar. Essas regras são explícitas ou não, porque não tem nenhuma plaquinha dizendo, né? Olha, você pode lutar por isso, 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 isso e aquilo. Então, muitas vezes é de uma forma explícita e muitas vezes não, e que são relacionadas ao processo de luto, podendo fazer com que, inclusive, o fato de eu não me sentir autorizada a manifestar o meu luto, a expressar a minha dor e a minha perda, eu acabe aí tendo, né, uma possibilidade de passar por um processo de luto complicado, por não ter essa dor validada. Então, faz parte dos lutos não reconhecidos os lutos simbólicos, que a gente chama de simbólicos, e eu coloco assim entre aspas, porque eu acho que luto é luto. Quando a gente fala em simbólico e concreto, é mais por uma questão didática, né? Quando a gente está falando de luto, a gente está falando luto, é simples assim. Mas tem os simbólicos, que são aqueles que não envolvem morte, né? Com relação à infertilidade, com relação à imigração, imagina, a perda da tua casa, da tua cultura, né? Divórcio, que é a perda daquela relação, a perda daquele roteiro que eu tracei, a perda da saúde e todas as perdas relacionadas ao adoecimento, mudança de planos. Agora, nessa pandemia, vários lutos foram vividos com relação a isso. Gente que tinha sonhado em ter aquele casamento cheio de gente, que já estava com isso tudo organizado, convite pronto, e aí, de repente, não, você não vai ter. Você não vai ter. Mas era um sonho meu de infância, bem. Ou você abre mão desse sonho e se casa de uma forma que você não planejou, ou você espera para casar. Mas e os convites? Isso tudo é luto. Muita gente lutou, né, por conta desses planos que tiveram que ser mudados.
Outro luto simbólico que não é reconhecido é o roteiro narcísico, né? É o que eu planejo para um filho, o que eu planejo para uma filha, né? Então, a partir do momento que eu sei qual vai ser o sexo do bebê, eu já penso qual vai ser o nome, que vai estar no balé, que vai estar não sei onde, que vai, já até caso, já tenho até netos. Isso faz parte, né? A partir do momento que se sabe de uma gestação. E aí, de repente, você tem uma filha que aí olha para você e fala, eu não quero fazer balé, eu quero fazer judô. Pronto, é um luto. É um luto daquele roteiro narcísico que foi traçado, né? Não, eu não, na verdade, eu não quero casar, não. Pronto, não vou ter meus netos. Mais uma coisa do meu luto narcísico, ou do meu roteiro narcísico que não vai ser aí concretizado. Então, são lutos. E quando a gente fala dos concretos que não são reconhecidos também, a gente fala, como eu citei, do aborto, da perda perinatal, né? Que sempre vem acompanhado por mas você pode ter outros filhos, mas você é muito novo, ou então, que bom que você nem conheceu, né? Teria sido pior se você tivesse passado algum tempo com ele, né? Tem o luto da criança, que também é um luto não reconhecido, então que é assim, mas nem entende o que está acontecendo. Então, muitas vezes esse luto da criança, por ser não reconhecido, traz aí possibilidade de virar um luto complicado. O luto da amante, né? Já presenciei situações, né? Inclusive em hospital, que é assim, nossa, mas a amante está aí, mas espera aí, a gente precisa dar um jeito de colocar ela em cena, tira essa família agora daqui, a amante entra, ela também está enlutada, né? É uma relação que não é validada socialmente, mas era uma relação que acontecia. Então, ela também está enlutada e é um luto não reconhecido. Do amigo, do parente distante. Então, muitas vezes alguém conta, nossa, eu perdi meu tio-avô. Aí você fala, porque não era o avô, porque não era o pai, porque não era a mãe, não era o filho, então ele entra aí como sendo um luto secundário, uma coisa menor. Né? Perdi um amigo, poxa, mas era só um amigo, não era alguém da tua família, né? Então também são lutos não reconhecidos. O do profissional, e aí qualquer um deles, especialmente ligado aí à área da saúde, né? Quando perde o seu paciente, seja por conta de uma quebra de vínculo, né? Encerrou o trabalho, cada um vai para o seu canto, poxa, que saudade daquela paciente, né? Ou seja, por morte mesmo. Estou aqui acompanhando esse paciente e ele não está mais. Né? Então, também é assim, mas você é um profissional, por que você está sentindo falta? E o luto pela perda do animal de estimação, que também é um luto que é não reconhecido. Aí a gente fala, eu estou muito triste porque eu perdi o meu gato. Aí você escuta, mas é só um gato. Ou, no meu caso, né? Mas você ainda tem mais 6 em casa. Não, mas aquele eu não tenho mais. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse luto não reconhecido, que é da perda do animal de estimação. Para entender um pouquinho o porquê que o luto vem, eu preciso entender que o luto só vem se eu me vinculo. Se eu crio um vínculo, eu vou enlutar. Se eu não crio, eu não enluto. Né? A gente cria ou não cria um vínculo com o animal de estimação? A gente cria. Então, de acordo com a teoria do apego de Bowlby, essa teoria foi de 1951, apego é o comportamento dirigido a alguém considerado mais capaz de fazer frente à situação. O seu animal se apega ou não se apega a você? Ele te encara como sendo a pessoa capaz de cuidar dele, de alimentar, de fazer carinho, de oferecer segurança, então ele tem um apego com você. Enquanto cuidar, que aí está no nosso lado de cá, né, do humano, do tutor, especifica o comportamento complementar para com alguém considerado menos capaz de agir assim. A gente tem ou não tem, né, esse comportamento de cuidar com os animais? A gente não pensa que eles vão lá no pote de ração e botar a ração sozinha, vão se levar sozinhos ao veterinário. Então, existe sim um vínculo entre o tutor
e o animal, e o animal e o tutor. Se há vínculo, há amor. Se há amor, vai ter luto. E como é que esse vínculo vai sendo construído? Assim como nós, no ser humano, através do comportamento de apego. Então, teu gato mia, você sabe que ele tem alguma coisa que ele está pedindo. Teu cachorro chora, você sabe que tem alguma coisa ali que está acontecendo. E quando esses comportamentos de apego eles são emitidos, a gente, como tutor, tem um sistema cuidador ativado que vai ali tomar a frente para cuidar, ver o que está sendo solicitado, ver que necessidade está precisando ser satisfeita. Semelhante com o bebê, é ou não é? O bebê chora, você fica lá sentada? Ah, deixa eu chorar. Não, o sistema cuidador é ativado. É quase que um impulso já de vou lá para ver o que é que está acontecendo. Você liga esse sistema que cuida. E é a mesma coisa com o animal. Por isso, que diferente do que a gente escuta, e é um ditado assim bem popular, que a gente fala assim, quem ama, cuida. A gente fala, né? Quem ama, cuida. Na verdade, de acordo com a teoria do apego, é assim, quem cuida, ama. De tanto cuidar, de tanto se vincular, de tanto prestar atenção, nesse comportamento de apego, que aí depois a gente vai reconhecendo, esse choro é fome, esse choro é porque está com frio, esse choro é porque está com medo, a gente vai identificando esse comportamento de apego com bebês, com os animais, e isso faz parte de deixar esse sistema cuidador ativado. Então, de tanto que você deixa esse sistema cuidador ativado, do tanto que você cuida, você ama. E aí sim eu posso dizer que aí vira uma coisa cíclica, né? Aí eu cuidei, eu amei, aí porque eu amo, eu cuido, e aí a gente acaba chegando na frase conhecida de quem ama, cuida. Mas esse amor só veio através do cuidar. Até então, era só um animal que eu não conhecia. Quando ele começou a precisar dos meus cuidados, ele ativou esse meu sistema cuidador, eu comecei a me vincular, ele se tornou único para mim. É quase como a raposa do Pequeno Príncipe, né? Se tornou única, e a flor também se tornaram únicas. Tá? E o vínculo com o animal de estimação começa assim, sistema ativado, e a gente vai cuidando e vai se vinculando. Foi sempre assim? Não. Antes era o que a gente tinha? Animal no quintal, alimentação de sobras, a relação era utilitária e prática. Eu tenho um cachorro para guardar a minha casa, eu tenho o gato para caçar o rato ou a barata, eu tenho o cavalo como forma de transporte, meio de transporte para mim. E o médico veterinário praticamente era para controle de zoonoses. Hoje em dia a gente pode dizer que é assim? Não mais. A relação mudou muito. Hoje, eles estão dentro de casa, eles estão, inclusive, em cima da cama. Não só dentro de casa, como em cima da cama. A alimentação, meu Deus, vocês já foram numa parte de ração? É enlouquecedor. Você tem a mesma ração, às vezes, porque é para cachorro adulto. Mas uma tem trigo, a daqui de casa é assim, trigo, romã, frango, não sei o quê, fora que é para renal, é para gato que tem que perder peso, que tem essa também, hipoalergênica, é todo um cuidado, O vínculo é significativo, não é mais aquela relação utilitária e prática apenas. E o médico veterinário, ele está cada vez mais ligado ao bem-estar do animal e ao prolongamento dessa vida desse animal. Se esse prolongamento vai ser uma coisa boa ou não, eu não vou entrar no mérito aqui agora. Mas ele está ligado a esse prolongamento, essa qualidade de vida, ao bem-estar do animal, e não só ao controle de zoonoses. O que mudou? Diminuição do contato social. As cidades foram ficando cada vez maiores, os apartamentos cada vez menores, o que significa que também você tem menos gente na tua casa, Trabalho, rotina. Aqui em São Paulo, então, aqui em São Paulo a gente trabalha que nem louco, Eu falo isso porque eu sou de Brasília, e não é que o pessoal de Brasília não trabalhe, mas aqui, não sei se é porque é tudo muito distante, é uma cidade muito, em movimento, então a gente tem menos esse contato social, de uma certa forma.
Busca por sentimento de segurança, prazer e companhia. Se eu não consigo ter junto a familiares, as famílias ficaram cada vez mais reduzidas e tudo mais, eu busco através dessa relação com o animal. E a nova configuração familiar, gente, alguns autores falam aí de família multiespécie, né? E só uma comprovação de que a gente, Brasil, está bem na fita com relação a isso, nós estamos em segundo lugar, tá aqui, nós estamos em segundo lugar de faturamento do mercado mundial, tá? Isso é dados da Adélia de Oliveira, do doutorado dela de 2013, que nós estamos em segundo lugar no mundo. Então, Cobase, Pet Love e sei lá mais quantas, né? São lojas de referência e o quanto elas estão crescendo, porque também a relação com o animal está crescendo. Então, elas oferecem cada vez mais serviços, cada vez mais produtos, né, por conta dessa relação. E aí, a gente falou em vínculo, falou o que é luto, né? E aí eu botei aqui assim, quem foi perdido e perdas secundárias, porque quem foi perdido, muitas vezes, é assim, foi o cachorro, foi o gato, né? De acordo com essa pesquisa da Adélia, a maioria das pessoas respondeu que quem foi perdido foi um integrante da família. Então, não é só um cachorro e um gato. O cachorro e o gato é como se fosse o homem e a mulher. Mas quem é esse homem, quem é essa mulher? Essa mulher pode ser a mãe, pode ser a companheira, pode ser aquela que fazia a melhor feijoada do mundo, né? E esse animal era um integrante da família, a grande maioria das respostas. Algumas pessoas responderam carinho e toque, então não foi só o cachorro que eu perdi o carinho e o toque. Eu não perdi só o cachorro, eu perdi a companhia. Eu não perdi só o cachorro, eu perdi um vínculo e outras respostas, que pode ser o melhor amigo, aquele que dormia na cama comigo, aquele que era meu companheiro de exercício, hoje em dia eu não ando mais, eu não faço mais caminhada porque ele não está mais aqui. Então, a gente não perde só o cachorro. Quais foram as perdas secundárias? Falta de saúde, por exemplo, porque eu não vou mais caminhar, faz parte de uma perda secundária, né? Então, de alguém que divida a cama comigo, né? Então, a gente precisa ampliar a visão para o perdi o cachorro, perdi o gato, perdi o passarinho. O que mais eu perdi? O que ele representava para você? Que lugar que ele ocupava? Aqui nesse outro gráfico do mesmo estudo, a maioria das pessoas, 51%, foi que eu perdi. Amor incondicional foi o que eu perdi. Então, não é só o gato. Eu perdi amor incondicional. Não é só o gato, eu perdi afeto. Eu perdi alegria e consolo. Eu perdi amizade. Eu perdi fidelidade, lealdade e outras coisas, né? Como o companheiro de caminhada, como eu falei agora, por exemplo. Até o meu instrumento de socialização, muitas vezes. Porque quem nunca sai com um cachorro para você ver? Né? Ai, como é o nome? Ai, que bonitinho. Aí vem o outro cachorro, aí cheira. Aí você pergunta, como é o nome do seu? Como é o nome? Só foi na praça tal? Então, a gente precisa, quando a gente fala da perda de um animal de estimação, olhar o que mais foi perdido. O que mais? E o que ele significava para você? Para entender o tamanho da perda, o significado dessa perda. E aí, junto com o luto pela perda do animal, que já não é reconhecido, né, eu quis falar um pouquinho aqui para vocês, que antes dessa perda, né, existe um outro luto que a gente vai vivenciando, que é o luto antecipatório. O Parkes fala que é o luto que precede a perda, né, que a precede, leva à intensificação do vínculo e a uma preocupação maior com a pessoa, e aqui nesse caso com o animal.
Muitas vezes a pessoa entende que o luto antecipatório ele acontece antecipando a morte. Não, o luto antecipatório não necessariamente está ligado a uma morte, não necessariamente vai ter o desfecho morte, tá? O luto antecipatório está ligado às perdas do adoecimento, ao que vai acontecendo ao longo desse processo. E pode ser um grande amigo para o teu luto, para quando o luto concreto da perda acontecer. Porque vai fazendo com que você vá entrando em contato com essa possibilidade, vai fazendo, como diz aqui o Parks, com que você se vincule mais, se preocupe mais, é aquilo. Quem cuida ama, lembra? Se eu me vinculo mais, eu tenho uma preocupação maior, eu estou ali mais constante naquele cuidar. É muito especial, inclusive, viver esse luto antecipatório. Ele vem assim carregado de muito sentido, de muita simbologia, né, e de muita intimidade. Né? Então, é um privilégio passar por esse luto antecipatório. Né? E aí eu trouxe para vocês aqui um pouquinho do meu luto antecipatório com a Ágata, a minha cachorra. Essa era a Ágata. Eu adotei a Ágata já era velhinha, coitada. Ela só tinha um dente. Ela tinha mais ou menos, os veterinários falaram, uns 12 anos, quando eu a adotei. Era a minha primeira cachorra, então foi assim, a emoção. Eu nunca tinha tido cachorro, sempre fui a mulher dos gatos, né? E aí veio a Ágata. Já veio com um dente só, problema no coração, problema no fígado, pererê. E com o passar do tempo, eu fui acompanhando esse processo de envelhecimento e de adoecimento e passando pelo meu luto antecipatório. Então, ela foi ficando sem conseguir levantar. Foi uma das primeiras coisas que ela apresentou, né? Ela sentia muita dificuldade nas patinhas traseiras e ela sentia muita dificuldade para levantar. Foi o primeiro sinal do opa lá, ela está envelhecendo, as coisas estão aí num processo crônico aí evoluindo. Depois ela começou a precisar de ajuda para andar, literal. Então a gente foi pensando aí em várias formas de como a gente poderia fazer com que ela continuasse tendo autonomia, continuasse podendo fazer as coisas que ela gostava de fazer, e aí entra aí os cuidados paliativos, né, de valorizar essa autonomia e o que era importante para ela, o que ela gostava de fazer. E aí, daqui a pouco, só dar esse suporte pelas perninhas, assim, traseiras, através da cintura, não estava dando muito certo. E aí o fígado também foi piorando, e o coração foi piorando. Aí a gente viu esse carrinho para poder ir passear com ela. Ela gostava, porque ela ficava olhando a rua, olhando as pessoas, e ela sempre foi muito cheia de vontade, né? Tinha que levantar e ela tinha que fazer o xixi dela deitada jamais, tinha que ser em pé, né? Gostava de sair de casa, então a gente foi tentando oferecer isso aí, enquanto isso a gente ia acompanhando essas perdas, todas essas perdas, né? Que iam nos indicando, já perdeu mais uma coisa, daqui a pouco, até que ela realmente se foi. Essa é uma das últimas fotos que eu tenho dela. Isso aí deve ter acontecido umas 12 horas antes do falecimento dela, e quando eu a levei para a clínica para fazer uma sedação paliativa, eu falei, não, você sempre andou de lacinho, você vai embora de lacinho. E de lacinho ela foi, com todas as coisinhas dela, o travesseirinho e tudo mais. É muito duro passar por esse luto antecipatório, muito doído, mas muito necessário. E mostra um pouquinho de até onde vai o vínculo. Vai dessa forma, no cuidar integral, né, do animal. E essa é a clarieta. A clarieta, como a Marli falou, que tem o baralho clarieta, né? Essa é a clarieta. Que também, né, já se foi. A gente não teve muito tempo aí de luto antecipatório com ela. Teve a partir do diagnóstico, aqui ela já tinha sido diagnosticada com linfoma,
E aí começaram os cuidados com ela e tudo mais. E aí ela fez uma biópsia, fez a cirurgia. E aí a gente viu que, né, não ia ser uma coisa tão longínqua assim. Então a gente começou a oferecer para ela tudo de qualidade que a gente podia. Então ela descia para passear, né? Aqui ela já estava bem avançada na doença, descia, rolava na grama, até a última foto dela comigo, e aí ela se foi. Então foi assim, um luto antecipatório que não pôde muito ser vivido, infelizmente. Então a gente precisou depois de outras ferramentas para ir lidando com esse luto. A gente não teve tanto tempo assim de ir acompanhando as perdas da Clarieta como foi com a Ágata, mas é um luto que é importante quando a gente está falando de lutos em geral, especialmente quando é por adoecimento e faz com que você possa vivenciar esse luto antecipatório, e especialmente também desse luto não reconhecido pela perda do animal de estimação. Rituais envolve também, eu disse para vocês agora há pouco que a gente precisou de outras ferramentas para lidar com o luto da Clarieta. Uma das ferramentas foi a gente fazer roda de conversas com veterinários. Então, começamos a fazer rodas de conversa com veterinários. A Natália, que vai falar com vocês daqui a pouco, ajudou a gente, pensou junto com a gente foi elaborando, fizemos 5 rodas, foi riquíssimo e foi um instrumento para mim de elaboração desse luto, fez parte do meu processo fazer essas rodas de conversa. Outra coisa que foi importante, que foi um ritual, porque isso não deixa de ser um ritual de dar o fechamento, de ir dando uma conclusão àquela perda, um formato àquela perda. Nós adaptamos umas cartas que existem chamadas cartas à mesa. Eram a carta de cuidados paliativos para humanos, e eu e a Natália, a gente adaptou para os animais. Então, nós fizemos aí algumas frases que levassem os tutores e os veterinários a refletir sobre como poderia ser planejado esse cuidado em fim de vida para os animais. Aí é o saquinho, a embalagem do baralho, com a Clarieta. Para a Ágata, nós fizemos uma festa. 20 dias depois da morte dela, nós fizemos uma festa para a Ágata. E uma festa para celebrar a vida dela, porque ela me ensinou muito nos 5 anos que ela ficou comigo. E para agradecer a todos aqueles que tinham cuidado dela. Ela teve uma equipe imensa, fantástica. A Natália vinha aqui a cada 15 dias, tinha acupuntura, teve cuidados paliativos, teve de tudo. Então, nós fizemos uma festa. A festa foi uma pizzada, porque ela gostava muito de pizza. Então, tá aí a pizza no bolo dela também. Aqui não é gente da família, não são amigos. Aqui são as pessoas que cuidaram dela. Então, todo mundo que cuidou dela está nessa foto. Aqui a gente tem da Larissa, que fez Theta Healing com ela. Tem a Gabi, que fez acupuntura, tem a Natália, que foi veterinária clínica, tem os outros veterinários que cuidaram dela, amigos que se revezavam para cuidar dela conosco, tem a Ana Cláudia aqui também, que se não fosse por ela, eu não teria chegado aos cuidados paliativos jamais, para entender isso tudo, e aí que bom que a Luciane está aqui, porque se não tivesse sido pela Luciane, eu não teria chegado na Ana Cláudia, que não teria chegado aos cuidados paliativos da Ágata, e a gente não estaria aqui hoje conversando, né? E tem o Vinícius, que é o veterinário paliativista, que é esse que está aqui na frente. E outra coisa que é importante, quando a gente está falando de luto, a gente falou do luto antecipatório, dos rituais, e aí aquilo que faz sentido para cada um, é como que a gente vai dar continuidade a esse luto, né? A gente permanece com um vínculo contínuo. Quando a gente fala que a gente tira de fora e traz para dentro, né? Existem algumas ferramentas que nos ajudam a isso, né? Diferente de como o Freud falava, né, que o luto ele vai acabar quando eu, né, conseguir migrar essa energia psíquica, né, para outro lugar,
eu acabei chegando à conclusão, por mais que eu ame o Freud e amo muito o Messi, ele esteve inclusive no meu casamento, através de um boneco, claro, né? Não sei, ele pode até ter estado em espírito, não sei dizer, mas o boneco estava, né? Eu não acho que a gente consegue retornar tudo isso para nós, para ser investido em outro objeto de amor. Eu acho que fica, né? E a forma de ficar, muitas vezes, é estabelecendo esses vínculos, que pode ser através de um monte de coisas. Às vezes é a lembrança do, poxa, se minha avó estivesse aqui, o que ela diria? Era para fazer o quê? Ai, olha, parece que minha avó está me dizendo que eu estou indo pelo caminho errado. Isso é uma forma de manter uma continuidade com esse vínculo. Para mim, a continuidade ficou não só nas lembranças, como nas cinzas da Clarieta que eu mantenho aqui em casa, no pelinho da Ágata, que o crematório responsável pela cremação do corpinho dela colocou nesse potinho, pelo bonequinho que os veterinários principais de cuidados com ela, na festinha, na pisada, cada um recebeu uma mini Ágata, né? Nas pinturas, nas aquarelas e no jogo da Clarieta. Então, foi a forma que eu encontrei de me manter vinculada a esses animais que são tão especiais para mim. E aí, vou passar para vocês agora a palavra para a Natália de outro luto, que é não reconhecido, que, como eu já havia falado antes, é o do profissional. É aquele que cuida e que acaba se vinculando. Por isso que foi importante falar do vínculo e falar de como o cuidado me leva a amar e me leva a me vincular. Porque um bom profissional que cuida e que está cuidando bem, ele vai se vincular, não é por menos que existe fadiga por compaixão, né? A fadiga, ela acontece porque o trabalho está sendo bem feito e o vínculo está sendo feito porque o cuidado está sendo feito. Então, sim, eles também lutam. E eu vou deixar a Natália falar aí um pouquinho do luto que ela vivenciou e vivencia, porque ela ainda, né, perde aí os pacientes dela. Boa tarde. Queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu vejo a Alexandra falar nas rodas, nas palestras, desde 2018, quando a gente começou o projeto. E eu até hoje me emociono, eu acho lindo o jeito que ela fala das coisas. E aqui está a Ágata. Eu tive que segurar o choro aqui quando a fotinho dela apareceu no slide, porque a gente luta, né? A gente se apega, a gente cria vínculos com os nossos pacientes e a gente não pode ter medo nem vergonha de ser julgado, de parecer fraco, de parecer manteiga derretida, porque a gente é ser humano, né? E a gente desempenha um papel de cuidado que muitas vezes vai além da medicina veterinária. Eu atendo a domicílio, por exemplo, então eu viro parte da família muitas vezes. E aí você acaba entrando na dinâmica da família de cabeça. Pode passar, Lê. E eu acho que a gente não está preparado para perder os nossos pacientes. A gente não está preparado desde a época da graduação. Eu acho que, eu sempre falo isso nas palestras e eu continuo acreditando que boa parte dos nossos problemas psicológicos, eu digo do médico veterinário, tem origem lá na graduação. Porque quando a gente faz faculdade, a gente aprende que a gente tem que curar, a gente tem que salvar, e que se o paciente morre é porque você errou, porque você perdeu, porque você fracassou. Então, ninguém ensina a gente a passar por isso. Ninguém ensina a gente a perder um paciente. Ninguém ensina a gente a lidar com o luto do tutor. Ninguém ensina a gente a falar que a gente pode chorar, que a gente pode enlutar, que a gente vai se apegar. E o que a gente faz depois disso, né? Então, assim, eu acho que aí entra a parte de desvalorização do luto, porque a gente não é ensinado sobre esse processo durante a graduação. E eu bato muito nessa tecla quando a gente fala sobre esses assuntos para alunos de primeiro ano, por exemplo.
porque é importantíssimo que eles vão buscar ajuda e leitura e conhecimento, e que eles entendam que a gente é ser humano e que a gente tem sentimentos também. E aí quando eu falo de banalização da vida, de uma forma assim, é esquisito falar isso, né? Uma veterinária falar um negócio desse, mas como que a graduação banaliza a vida? Porque durante a faculdade a gente aprende que é um paciente. E a gente aprende que esse pintinho que está aí na foto é dinheiro. Porque quando ele nasce, ele vai para uma granja, ele vai ser separado por sexo, para se ele vai virar um galo de cobertura, se ele vai virar uma galinha poedeira, se ele vai para um abate, um frigorífico, se ele vai crescer em 40 dias para virar um frango que a gente compra na padaria. Então, ele é um produto. Pode passar, né? Isso daqui é um produto, é comida. Passa. Esse também é comida. Pode passar. Esse é comida. Mas esse é o melhor amigo. Esse é o nosso paciente. Esse é quem vai gerar vínculo. Por que ele é diferente dos outros? Pode passar, né? E a gatinha idosa, da senhorinha de 87 anos, que está com uma doença renal crônica e no estágio final, e a gente sabe que ela não vai viver muito, né? Já é uma gatinha idosa, é a única companheira daquela senhorinha. Como que você dá essa má notícia? É um luto antecipatório para mim e para a tutora. Pode passar. E a gente também luta? Claro que sim. E é sofrido, porque a gente cria esse vínculo emocional com o paciente. Hoje eu tenho plena consciência de que eu amo o que eu faço e eu quero fazer isso o resto da minha vida. Mas eu tenho que ter consciência de que eles vivem menos do que eu, de que eu não sou Deus, eu não escolho quem morre e quem vive. Muitas vezes está além do nosso poder, né? Além do que eu posso fazer para manter aquele animal vivo com dignidade. E eu sempre eu escuto assim, eu já escutei em outras palestras, né, que você pode chorar, mas o seu choro não pode ser mais do que o do tutor. Você pode enlutar, mas você não pode ter o seu luto mais dolorido do que o da família. Então, assim, ainda dentro do meu luto, eu tenho que ficar me policiando para não sofrer mais do que a família, por mais que eu tenha me apegado naquele paciente. E eu tenho que saber que todos os meus pacientes, daqui até o dia da minha aposentadoria, eles vão morrer. Então, eu vou perder todos os meus pacientes. Se eu atender um filhotinho de 45 dias hoje, quando eu me aposentar, ele já não vai estar mais vivo. Isso é um luto diário, porque a gente atende uma quantidade enorme de animais e a gente perde muitos deles. E eu vou perder todos eles ao longo da minha vida profissional. E aí o que eu falo, né, é que a gente tem que se permitir sentir essas coisas, porque faz parte. Todo ser vivo, desde a orquídea que você ganha da tua mãe no seu aniversário, até o gatinho que você adotou na rua, ele é um ser vivo, tem um começo, um meio e um fim, é a ordem natural da vida. Né? Então, a partir do momento que a gente aceita que existe uma terminalidade, um fim de vida, talvez, para mim, pelo menos, fica mais fácil digerir isso dentro da minha profissão. De entender que não é porque aquele animal super idoso, cheio de problemas de saúde, que não está respondendo ao tratamento, que simplesmente faleceu dormindo, não é porque eu fracassei. É porque é a ordem natural das coisas, muitas vezes. E aí, a gente, além disso tudo, a gente ainda tem que lidar com, por exemplo, perder um paciente extremamente querido, seja num atendimento domiciliar, numa casa, num hospital, numa clínica, e na sala do lado tem um filhote abanando o rabo, feliz da vida, te esperando para vacinar. Uma pessoa que está estonteantemente feliz porque acabou de pegar ele lá no canil. E acabou de sair do cobase com o enxoval todinho cor-de-rosa que está guardado no porta-mala do carro. E aí você respira fundo, toma uma água, finge que está tudo bem, bota um sorriso no rosto e vai atender o próximo paciente. Você está destruído por dentro, mas você tem que fingir que está tudo bem.
Então, isso também é sofrido dentro da nossa rotina. E muitas vezes, essa história do próximo atendimento não é respeitada nem pelos próprios colegas de trabalho. Porque o veterinário que está ali saindo do plantão, por exemplo, vamos supor que tem eu e outra veterinária trabalhando. Eu estou assumindo o plantão do dia, acabei de perder meu primeiro paciente, entrei, o paciente faleceu, era um paciente que eu atendi há anos, estou arrasada, ela está saindo do plantão, eu estou sentada no chão do lado da internação, me debulhando em lágrimas, tremendo de nervoso, e ela fala, tô indo embora, baby, o próximo atendimento é seu, se recomponha. Eu nem tenho o direito de me recompor como eu gostaria. Me dá um tempo para eu respirar, assimilar, deglutir as minhas emoções, para poder fingir que está tudo bem dentro da próxima sala. E uma das coisas que mais me quebra por dentro é perder filhote. Por sinomose, por atropelamento, por seja lá o motivo que for. Isso me arrasa, assim, eu choro dias, porque ele tinha toda uma vida pela frente. Então, para mim, é bem difícil de aceitar ainda isso, sabe? Pode passar, né? E aí, assim, quando a gente fala, né, de, eu trabalho numa clínica, eu perdi o paciente que eu amava, que eu me apeguei, que eu atendia durante anos, faz 10 anos que eu trabalho naquela clínica, e eu atendia esse gatinho desde o dia que ele nasceu. Eu tenho que engolir os meus sentimentos, eu tenho que me recompor, e eu tenho que preparar esse ambiente para a chegada dessa família, que vai sofrer mais do que eu. Eles estão em sofrimento, você precisa ligar, falar que aquele paciente faleceu, para eles virem se despedir, e aí você tem que ser profissional, você tem que acolher, você tem que pôr a sua dor de lado para acolher a dor do outro, que é importantíssimo, porque esse tutor, muitas vezes, ele não tem outra rede de apoio, ele não tem outra pessoa que reconhece o luto dele. E essa pessoa, muitas vezes, o porto seguro dele é você, é o veterinário. Então, você precisa preparar esse ambiente, deixar ele o mais acolhedor possível para a chegada dessa família. E quando você perde um paciente em domicílio, que muitas vezes acaba sendo por eutanásia, é difícil o paciente acabar falecendo sozinho no domicílio. Muitas vezes isso acontece no ambiente hospitalar. Então, você ainda precisa... Mesma situação, né? Você se apegou à família, você virou membro daquela família, você sabe toda a dinâmica daquele animal, você atende ele há anos, às vezes nem é anos, é meses, mas era um paciente extremamente especial, e aí você ainda precisa, de novo, deglutir o que você está sentindo, colocar um pouquinho de lado, segurar o choro, acolher a família e ainda alinhar os serviços de remoção daquele corpinho, de você talvez ter que pôr no seu carro e levar para uma cremação particular, que já aconteceu comigo, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, foram várias. Já aconteceu comigo de eu perder um animal na clínica e a família não querer ir visitar, e esse animal ir para ter que ser enviado, por exemplo, um corpinho para uma necrópsia num outro lugar, num laboratório, e eu fazer o transporte desse animal aos prantos dentro do carro e chegar lá e ainda ter que ficar um tempão com aquele animal falecido nos meus braços, esperando alguém me atender no laboratório e chorando copiosamente como se fosse um recém-nascido, um morto nos meus braços. E aí eu beijava o cachorro, eu chorava, as pessoas vinham me dar água com açúcar, elas vinham me abraçar achando que o cachorro era meu. Ele não era. Mas ele era, assim, um paciente extremamente querido. E para mim foi muito, muito duro passar por isso. E eu fico imaginando, gente, se eu era veterinária dele, imagina como é passar por isso dentro de um núcleo familiar, né? Eu tenho uma gata de 15 anos, que é doente renal, e começou com um processo de Alzheimer. Eu estou num luto antecipatório. Eu chorei dias quando eu recebi o resultado do exame de sangue dela. Por que na minha casa? Por que a vida faz isso comigo? Eu já sofro na casa das pessoas, eu tenho que sofrer dentro da minha casa, isso não é justo, não é honesto. Mas é o bicho, né? Vai viver menos do que eu. E é uma porcaria isso. Vai viver menos.
Então, eu acho que todo veterinário deveria fazer terapia e todo hospital deveria fornecer um suporte psicológico para a equipe. Precisa, porque dentro de um ambiente de internação, por exemplo, as perdas são diárias. E isso abala muito burnout, síndrome de fadiga por empatia, por compaixão, desgaste emocional, depressão. O veterinário está na lista dos profissionais que mais se suicidam no mundo. E isso é absurdamente triste, porque a gente escolhe fazer veterinária por amor e a gente chega ao ponto de ficar tão quebrado por dentro, trabalhando, que a gente se mata. Tipo, isso é inadmissível. Então, eu acho que a gente tem que fazer terapia e coisas que ajudam também é buscar estudar sobre o tema. Primeiro de tudo é aceitar que existe um fim. E depois é buscar leituras complementares para te dar um suporte também, de como se sentir, de como organizar os sentimentos, de como organizar as ideias. Pode passar, né? Tem alguns que ensinam a gente a falar sobre o luto, a perda do animal de estimação com as crianças. Eu gosto muito das leituras sobre luto, sobre cuidados paliativos, de humanos mesmo. Isso me ensina demais a trabalhar dentro do que eu faço. E esse livro da espiritualidade dos animais, do Marcel Benedetti, é um livro espírita. Eu comprei ele na bibliotequinha lá na livraria da Seara, Bendita, lá no Campo Belo. E é um veterinário que já faleceu, ele escreveu esse livro e ele é todo de perguntas e respostas. E quando eu me formei, eu entrei numa crise existencial absurda. E esse livro me ajudou muito a entender o fim da vida, a entender a morte, a entender que nós somos almas em evolução, a entender que a gente está aqui no mesmo barco para evoluir, que eles merecem os mesmos cuidados e respeitos e rituais e sentimentos do que fosse qualquer outra pessoa da família, qualquer outro ser humano. Pode passar, né? E aí, assim, se a gente percebe que a gente... Nossa! Se a gente percebe que a gente está num luto complicado, que essa família está num luto complicado, que você está com dificuldade de aceitar, que você está precisando de ajuda, né? O veterinário, no caso, ou a família que está precisando de ajuda, são as instituições que eu indico para buscar apoio profissional. Porque, por mais que a gente vire membro da família, por mais que a gente entre de cabeça na dinâmica dessa família, muitas vezes, o que eu falo, né, que ultrapassa o trabalho da medicina veterinária, muitas vezes eu estou lá como psicóloga. E às vezes eu vou, por exemplo, fazer um soro de uma gatinha que tem problema renal. Vou lá 3 vezes por semana. É um soro que dura 5 minutos. Eu já contei no relógio quando eu faço na minha gata. É 5 minutos de soro. É 1 hora de bate-papo com a família. De conversar, de acolher, de falar da novela, e de, mas você já foi num lugar fazer uma oração? Você já viu aquele livro que não sei o que, não sei o que? Você viu aquele filme, não sei o que lá, não sei o que lá? Mas você está buscando ajuda? Mas não fica assim, vamos fazer um curso, não sei o que. É total trabalho de psicologia com aquela família. Então, a gente extrapola muito, assim, nossa parte técnica, né? Então, assim, só que mesmo assim tem horas que você percebe que não tá fácil para aquela família e que pode complicar de uma forma bem patológica, negativa, né? Da parte de psicologia, assim, de suporte daquela família, que vai muito além do que você consegue oferecer. Então, como veterinária, eu indico o acompanhamento psicológico. Às vezes precisa de acompanhamento psiquiátrico, e já tive que encaminhar de forma direta, né, tutores para, olha, procura fulana de tal nessa tal instituição, já conversei com ela, ela vai poder conversar com você, ela vai poder te ajudar, porque às vezes o negócio fica bem complicado. Então, eu oriento bastante os alunos de graduação a fazerem o mesmo,
porque muitas vezes a gente nem sabe que tem lugares que são especialistas, específicos, tem atendimento específico para suporte do luto complicado, por exemplo. A gente não sabe diagnosticar, perceber, né, um luto complicado. A gente não sabe nem que a gente está em luto, às vezes, nem que a gente está precisando de ajuda, muitas vezes, quem dirá enxergar isso no outro. Então, é isso. A gente, às vezes, precisa ir um pouco além e enxergar, ter um pouco mais de empatia, de compaixão, e enxergar que o outro também precisa e que muitas vezes o colega veterinário precisa e fazer tudo isso ficar da forma mais leve possível. Porque perder, a gente vai perder para sempre. E nunca vai ser fácil. Sempre vai ser um diferente do outro. O luto nunca vai ser igual. Você pode atender 2 cães de casas diferentes por 18 anos. Os lutos vão ser diferentes, porque cada um era único. Cada um tinha uma história completamente diferente e tocava teu coração de um jeito diferente. Pode passar, né? E é isso. Mais um. Obrigada. Aqui o contato da Natália, para quem quiser entrar em contato que lindo, com ela. Gente. Que fala, assim, carregada, né, de emoção, de afeto. A gente já percebe o investimento emocional que existe, né? O grau de humanização que existe no percurso de trabalho de vocês. Eu fiz algumas observações, que nem você estava falando, né, de lidar, né, com os animais. Poxa, lidar com seres vivos, né, acho que de maneira geral é difícil, né? Que nem eu, no caso, por ser professora, vocês, né, no caso, com os animais, mesmo os biólogos, né, quando tem que enfrentar uma situação de um desmatamento, né, tudo isso é um luto, né? Então, acarreta, né, ônus, bônus, né, porque é um investimento emocional justamente porque a gente lida com, né, com seres vivos, né? Que mais? Eu vejo uma árvore sendo cortada na rua e tenho vontade de chorar. Pois, verdade. Lindo, Natália, lindo. Também pensei um pouco sobre a questão das políticas públicas, né, em relação ao trabalho de vocês, coisa que ninguém dá atenção, né? Poxa, se não tem políticas públicas para a gente, que dirá para os animais, né? É muito triste isso. Mas aí eu até coloquei assim, né, essa coisa da coisificação, né, que às vezes acham que o bichinho é um bibelô, é um badulaque, né? É uma coisinha para enfeitar a casa, para ficar ali animando o ambiente, e não é isso. É uma coisa muito comum que a gente ouve, às vezes, de tutores que, eu peguei um cachorrinho, eu acabei de pegar do canil, ele veio doente, está com giardia, não sei o quê. Aí você, né, a pessoa liga no canil, não, mas traz ele aqui, a gente troca o filhote para você. Gente, não é um abajur. Nossa. É uma vida, sabe? Sim. Gente, isso é muito o que acontece. É isso, tipo, é a banalização da vida, sabe? É produto. Pois. Outra coisa também que eu queria falar para vocês, um dia desses eu estava andando na Santa Cecília, em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, e aí eu olhei assim na vitrine e estava escrito cremação, remoção cerimonial para funeral de animais. Gente, eu falei, gente, o que é isso? Né? Trabalho lindo. Muito bonito, mas assim, a gente vê, né, que deve ser um serviço caro, né? Que, poxa, todo mundo, né? Todo mundo perde um bichinho, né? Esteja onde estiver morando, né? Com a situação financeira e econômica que tiver. Então, precisava mesmo ter um cuidado maior em relação a isso, né? O que mais? Acho que é isso, né? Também tem outra coisa. Quando eu estava morando em Portugal, eu morei do lado de uma pecuária, né? E aí tinha um momento de porcos. E aí tinha um momento que o caminhão vinha para buscar os porquinhos para levar para o abatedouro. E eram porcos enormes, enormes. E eles davam um choquinho assim, ó,
no bichinho, né? Para ele entrar se assustar e entrar no caminhão. E na literatura, né, infantil, tem um livro chamado 10 Porquinhos, 10. E aí tem a interrogação. 10 porquinhos, 10? E aí fala justamente, né, da história de um porquinho que está dormindo, e aí vai fazendo aquela contagem regressiva, todos vão sumindo, menos aquele porquinho preguiçoso que está dormindo. Assim, é um jeito lúdico para falar da perda, né? Mas assim, quando eu via esses bichinhos indo pro abatedouro, eu logo lembrava do livro, né? Enfim, gente, eu acho que foi maravilhoso. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Maravilhoso, Alexandra, Natália. Podem falar, gente. Alguém tem alguma pergunta? Então, eu vi. Tem uma pergunta no chat. Tem? Natália. Ah, peraí, deixa eu olhar. Eu não vi, então passou. Como você lida com eutanásia? É essa daqui, né? Sim, exatamente. Do Danley. Então, foi aí que eu fui atrás do livro do Marcel, porque para mim era muito conflitante entender que eu tinha acabado de me formar e aí eu me deparei com a minha primeira eutanásia. E aí eu fiquei péssima, eu quase abandonei a veterinária, porque eu falei, não é possível que eu fiz faculdade para salvar, porque é isso que a gente aprende, a gente é treinado para salvar e não deixar morrer, não pode morrer. E aí, de repente, eu precisei fazer um procedimento porque tinha uma indicação técnica, porque o animal estava mal, porque uma sinomose, uma parvo extremamente avançada. Eu acho que eu apaguei um pouco da minha mente, assim, qual foi a primeira, sabe? Eu não consigo nem lembrar, assim, nem que eu me esforce. Eu acho que foi bem um choque emocional muito grande. E aí eu falava, não é possível que eu vou ter que matar um animal, não faz sentido. E aí eu fui buscar leitura, eu fui conversar com outros veterinários mais experientes, e aí eu comecei a entender, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu ouvi, conversei, de que dentro da veterinária, a gente entende muitas vezes que a eutanásia ela é indicada quando nenhum outro tratamento surtiu efeito, aquele animal não responde a mais nada, por mais que você tente, está fazendo de tudo, cuidados paliativos e tudo mais, a dor não passa e o animal não responde. Então, hoje, eu encaro esse procedimento como se eu estivesse fazendo parte de um tratamento para trazer conforto e dignidade para aquele paciente. Aliviar o sofrimento daquela família que está exausta emocionalmente, não tem mais recursos, muitas vezes, emocionais, financeiros, onde toda a equipe não tem mais recursos para lidar com aquela dor daquele paciente, com o sofrimento do paciente. Então, hoje, antes de fazer algo assim, eu faço uma oração, eu peço permissão para o plano espiritual para fazer o que eu estou fazendo, eu me preparo emocionalmente para isso, para entender que aquele animal, de alguma forma, vai receber alívio, conforto, ele vai parar de sofrer, e muitas vezes depois também, né, muitas vezes não, em todos os casos, eu ligo para a família de manhã cedo, eu pergunto, como que você tá? Tá tudo bem? Conseguiu comer direitinho? Você conseguiu dormir direitinho? Faz um chá, agradece por tudo que vocês passaram juntos, por todos os momentos bacanas, por todo o aprendizado, ele tá melhor agora, ele tá bem, você fica bem, se você precisar eu tô aqui, se você precisa de ajuda. E assim, muitas vezes acaba sendo de pacientes que a gente acompanhou durante muito tempo, e isso é triste, mas hoje eu entendo que eu estou, de certa forma, ajudando aquele paciente, que eu estou trazendo alívio, trazendo conforto, e que eu vou perder todos os meus pacientes até a hora de eu me aposentar. Então, às vezes não tem muito para onde ir. Eu só queria complementar um pouquinho a fala da Natália sobre o seguinte: todo veterinário ele é autorizado a fazer eutanásia.
existem ali, né, instruções de avaliação, se é elegível para o procedimento ou não. Todos os veterinários são autorizados, mas nem tudo que é lícito me convém. Isso é importante ressaltar, porque eles são autorizados, o veterinário não é obrigado a fazer eutanásia. Então, o que eu costumo dizer para veterinários que me procuram uma coisa assim, se é algo, né, que vai contra o que você acredita, que vai contra os seus valores, não faça. Para a Natália, ela criou aí uma estratégia, ela estudou a respeito disso e ela tem as crenças dela a respeito do procedimento, né? Mas ir contra o que você acredita é o que faz muitas vezes com que o profissional da medicina veterinária ele entre aí em um processo de luto complicado, de burnout, de fadiga por compaixão e que vá parar no consultório. E de abandonar a profissão também. Abandonar a profissão, de suicídio. Então, nem tudo que é lícito me convém. Eu posso fazer a eutanásia, eu sou autorizada a fazer. Mas se eu não quero fazer, eu posso encaminhar para um profissional que faça, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante é que cada vez mais a gente precisa ir também difundindo que há cuidados paliativos para animais. Sim. Eutanásia é uma opção e muitas vezes é uma opção assertiva quando aquela família ela não consegue lidar com esse luto antecipatório, ela não tem condições financeiras, né, porque os cuidados paliativos requer também isso, porque é medicação, é um acompanhamento constante, e aí muitas vezes o não ter essas possibilidades, não ter disponibilidade para lidar com essa dor, e não ter essa parte financeira, vai acabar fazendo com que o sofrimento enfrentado pela família e pelo animal seja muito maior. Então, muitas vezes a eutanásia vem de uma forma providencial, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente difundir a ideia de que existem cuidados paliativos para o animal, caso isso seja algo possível para aquela família e para aquele tutor. E não é todo animal que realmente tem indicação técnica, né? Dentro da legislação, dentro das diretrizes que a gente tem que seguir, dentro do nosso código de ética, tem, às vezes, famílias que chegam para a gente e falam, quero fazer. Eu falo, não vou fazer. Mesmo hoje, tendo os meus recursos emocionais para fazer, e hoje, entendendo que é uma forma de alívio, eu avalio absurdamente bem cada caso. Eu já me recusei inúmeras vezes. E já teve gente que virou a cara para mim e saiu falando mal de mim porque eu não quis fazer. Porque não era o caso. E eu quero dormir em paz. Eu quero pôr minha cabeça no meu travesseiro de noite e falar, hoje eu ajudei todo mundo. Hoje eu dei o meu melhor. Tenho amigas que não fazem, porque não se sentem bem. E tudo bem. Conheço um monte de veterinário que não faz porque não acha que é certo, porque sim. Não está emocionalmente preparado, porque tem outros tipos de crenças e não faz e tudo bem. Encaminha para quem faça. Tem uma outra pergunta aqui, né? Você faz ortotanásia? Sim, já aconteceu diversas vezes. Só que ainda eu acho que é um pouco difícil para a maioria das famílias por conta da cultura que a gente tem muitas vezes, por conta do suporte emocional, da rede de apoio que essa família tem muitas vezes. Eu perdi uma gatinha recentemente, mês passado, e assim, foi linda a passagem dela. Ela partiu no colo da tutora, dormindo, comigo no telefone, sem dor, sem sofrimento, de uma forma extremamente leve. Ela me ligou e falou, Natália, a respiração dela está ficando cada vez mais pesada, ela está com o olhinho sem piscar, ela não se mexe mais, mas ela ainda está respirando, o que eu faço? E assim, eu estava fazendo um acompanhamento dessa família já longo. Eu ia cada 15 dias na casa dessa família. Eu estava indo toda semana e a gente começou a fazer a cada 15 dias. Então, eu conhecia muito bem aquela paciente.
eu conhecia muito bem o quanto de suporte emocional e de abraçar mesmo o que estava acontecendo. Aquela tutora era uma tutora que morava sozinha, com mais outros bichos na casa, e eu falei, ela está partindo, vocês já conversaram? A gente tinha feito uma comunicação animal, um Theta Healing, e eu falei, e a gatinha já tinha falado que se chegasse a hora e ela precisasse, ela ia deixar a gente saber. E aí que ela não queria pensar naquilo naquele momento, porque não era a hora, porque ela estava bem. Então, a gente foi seguindo o barco conforme a gatinha pediu, conforme ela foi demonstrando para a gente. Sim. E a gente tinha certeza absoluta que ela não estava em sofrimento, que ela não tinha dor, que ela estava leve, que ela estava confortável, que ela tinha um suporte emocional dentro da casa dela, ela estava acolhida. E a passagem dela foi assim, serena, linda. Ai, gente, só agradecer, né? Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agradecer demais. É muito difícil a gente participar de eventos que tenham essa pauta, né? É. Então, foi Podia sensacional. Só tem elogios aqui, ó. Só tem elogios. Obrigada. Tá bem? Muito obrigada, meninas. Ó, uma boa trajetória aí. Sigam e podem contar com a gente no que for preciso, tá bom? Que seja o início de uma parceria linda. Tá bom? Beijos. Beijo.